Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui em mais um estudo da série Discipulado e eu quero dar sequência. O primeiro estudo nós fizemos uma pergunta: por que é importante, por que é necessário aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador? Nesse segundo estudo o tema vai ser: por que o pecado entrou no mundo? Você já parou para se fazer essa pergunta? Por que o pecado entrou no mundo? De repente você pense: puxa pastor, mas é tão óbvia a resposta. Mas se alguém soubesse, ou melhor, se alguém te pedisse uma explicação plausível e fundamentada à luz da palavra de Deus, como é que você refutaria? Como é que você explicaria essa questão? Bem, vamos lá? Quando a gente abre em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que, à luz da Bíblia, o homem não é fruto de uma evolução, mas o homem é fruto de uma vontade absoluta e soberana de Deus. Deus criou tanto o homem como Deus criou a mulher. Ok? Uma coisa que a gente precisa entender, que se Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, como é que seria isso? Se Deus é espírito, ok? Se Deus é espírito, como um homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? A primeira coisa que a gente precisa entender é que isso não está associado a questões físicas, ok? Isso está associado a algumas marcas que Deus imprimiu no homem. A primeira coisa que a gente precisa saber, que a imagem de Deus está associada a uma vontade que Deus dotou o homem. Então Deus dotou o homem de vontade, ok? A imagem de Deus impressa no homem significa que Deus dotou o homem de inteligência, de faculdades mentais, de aptidões, de capacidade. Ok? E Deus dotou o homem de sabedoria, ou seja, uma capacidade para discernir, para decidir a moda de Deus. É como se Deus tivesse dado ao homem capacidade para ele raciocinar e, a partir desse raciocínio, poder escolher entre isso e aquilo, a moda de Deus. Porque se Deus criou o homem com um propósito. Deus criou o homem com um querer. Logo após Deus ter criado o homem, Deus plantou o homem num lugar específico, ok? Deus criou o homem do pó da terra. Então, tão logo, o homem estava aqui na terra, ok? Após ter sido criado. Mas Deus separou um lugar específico para o homem habitar. É como se Deus pegasse o homem e colocasse ele num lugar específico, aonde Deus queria que ele estivesse. Aí lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8, diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, após Deus criar o homem, Deus planta o homem num determinado lugar, porque Deus tinha interesse de se relacionar com o homem. Ok? Então, como diz a Bíblia, Deus se revelava a Adão e Eva, ok? Todos os dias e dialogava com eles. Então você percebe que Deus criou o homem e não entrega o homem à sua própria sorte. Deus cria um homem, ok? Dota um homem de propósitos, o homem é coroa da criação, e você percebe que esse Deus decide se relacionar, comungar com este homem. Ok? Só que depois que Deus cria esse homem, mesmo dotando o homem de vontade, sabedoria, inteligência, Deus cria um homem perfeito, pleno, mas Deus limita o homem. É como se Deus estabelecesse limites e parâmetros para esse relacionamento. Olha o que diz aqui o versículo 16 e 17 de Gênesis capítulo 2. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então o que a gente percebe?
que Deus criou o homem, deu aptidões ao homem, mas Deus estabeleceu limites para o homem. Então a primeira coisa que a gente precisa desconstruir, que Deus dotou o homem de liberdade, mas essa liberdade tinha um limite. Olha o que Deus disse. Olha, tá aí o jardim do Éden, eu cerquei o Éden de árvores frutíferas, mas no meio do jardim tem uma árvore, que é a árvore da ciência do bem e do mal. E vocês não poderão comer desse fruto. Então o que a gente precisa entender? Que Deus limitou o homem, ok? Aí, lá no capítulo 3, diz assim, ora, a serpente, tudo em Gênesis, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, a serpente, ok? Era um animal. O que aconteceu? Pelo que fica entendido na Bíblia. É como se tivesse ocorrido aqui a primeira sessão espírita, ok? Porque Satanás incorporou nessa serpente e essa serpente dialoga com Eva com a intenção de tentar Eva. Então, olha só, a serpente sabia de tudo. Então, a serpente pergunta para, de alguma maneira, trazer um questionamento, ok? Trazer algum tipo de desequilíbrio, desajuste, uma desarmonia naquela relação. Bem, olha o que a serpente diz. É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Aí Eva, humildemente e simplesmente explica, não, nós podemos comer de todas as árvores que estão no jardim, do fruto de todas as árvores que estão no jardim, exceto da árvore que está no meio do jardim. Porque Deus disse que se nós comermos deste fruto, nós morreremos, ok? Aí o que a serpente diz? Não, vocês não morrerão. Deus está enganando vocês. Na realidade, Deus não quer que vocês comam desse fruto, porque o dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão igual a ele. Ou seja, é mais ou menos assim. Satanás foi expulso da presença de Deus por causa do orgulho, por causa da sua rebelião. E o que Satanás faz? Ele incita Adão e Eva para que Adão e Eva se rebeliem contra o Senhor. E eles cometem o mesmo erro, e eles vêm a cometer o mesmo erro que Satanás cometeu. Aí, aqui no texto, versículo 7 e 8 diz, a gente não sabe ao certo por quanto tempo Satanás tentou Eva. A gente não sabe se perdurou dias, se perdurou meses ou se perdurou anos. O texto não é claro para nos dizer. Mas uma coisa é verdadeira. Ininterruptamente a serpente tentou Eva. E chega um momento que ela cede, que ela cai em tentação. De repente foi a tentação de um único dia e ela se distrai, não vigia e sai do alvo. Aí o versículo 7 e 8 do capítulo 3 diz, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Tudo no capítulo 3. Ou seja, Eva pecou comendo do fruto, consegue convencer seu marido a comer do fruto, e quando eles comem do fruto, ali eles pecam.
Porque o que é pecar? Errar o alvo. Então, qual foi o pecado de Adão e Eva? Da desobediência. E o que acontece? Depois que eles pecam, automaticamente a maldade entra no coração deles. Ok? Porque o que é o mal senão a ausência de bem? Eles pecam, o mal entra dentro do coração deles e eles começam a olhar para a vida de uma outra maneira. Eles viviam nus, se relacionavam como marido e mulher e isso não era um problema para eles. Mas quando eles comem do fruto, eles começam a perceber que a nudez é um problema. Por quê? Porque a maldade entrou no coração deles. E quando chega o momento de Deus chamar eles para conversar com eles, como era de praxe todo dia, eles se envergonham de estar na presença de Deus. Por que eles se envergonham de estar na presença de Deus? Porque o pecado havia entrado no coração deles e eles haviam se tornado servos do pecado. Porque se tem uma coisa que Deus dotou o homem, foi de um dom de governo. O homem governava a terra, o homem dominava os animais. Quando o pecado entra no coração do homem, o homem perde esse status de governador para se tornar alguém governado. E quem passou a governar o coração e a mente do homem? O pecado, a maldade. E como o Jardim do Éden era um lugar de plenitude, era um lugar de perfeição, vamos ver o que aconteceu? Capítulo 3, versículo 17. Olha como o texto de Gênesis é rico para nos ensinar tantas coisas. Versículo 17 diz: E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Ou seja, o pecado de Adão não trouxe somente consequências para a vida dele, mas o pecado de Adão trouxe consequência para a humanidade. Então a Bíblia diz que a terra se tornaria maldita por causa do pecado de Adão. Então, qual é o tema desse pequeno estudo? Por que o pecado entrou no mundo? Primeiro, o pecado entrou no mundo por causa da desobediência. E o pecado entrou no mundo por causa de quem? Por causa de Adão e Eva, que não souberam permanecer em obediência, mas antes quiseram tornar a liberdade uma libertinagem. Aí, para fechar, olha o que diz o versículo 23. O Senhor, do capítulo 3, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Ou seja, o pecado de Adão e Eva fez com que Deus os expulsasse do jardim do Éden. Ou seja, ali era um lugar de perfeição e eles não poderiam mais estar ali. Então, na realidade, não foi Deus que quis se distanciar do homem. O homem se distanciou de Deus por causa do pecado, ok? E o que acontece quando nós olhamos para a Bíblia? A Bíblia diz que um abismo vai chamando outro abismo. E se a gente vai olhar para o homem, você vai perceber que à medida que o tempo foi passando, o homem mais e mais foi se distanciando de Deus. Por quê? Porque a maldade tomou conta do coração do homem. E essa maldade foi dominando a vida do homem, de modo que o homem a cada dia vem se distanciando de Deus. Então, agora que você sabe como o pecado entrou no mundo, você precisa entender que o pecado pode ser removido do mundo. Não o pecado no sentido de que as pessoas não mais errarão, mas o efeito do pecado no mundo. Qual foi o efeito do pecado no mundo? A degradação da humanidade e o distanciamento do homem de Deus. Quando Jesus morre na cruz do Calvário e a gente reconhece Ele como nosso único e suficiente Salvador, qual é o trabalho que Deus tende a fazer? Esse resgate, levar o homem de volta para o jardim.
Deus abomina o pecado. E Deus não quer que o pecado faça parte da vida do homem. Mas, pastor, então o senhor quer dizer que quando o homem começa nascendo para Deus, aceita Jesus e nasce para Deus, esse homem deixa definitivamente de pecar? Não. Ele não deixa de pecar. Mas ele vai se tornar alguém maduro. Então o pecado não vai ser mais uma prioridade na vida dele. O pecado não vai ser mais o carro-chefe, porque ele vai deixar de ser um pecador para se tornar um sujeito a pecar. O pecador, ele peca porque quer, e ele peca porque ele não consegue dizer não para o pecado. Ele é um prisioneiro, ele está debaixo de sentença, ele está debaixo de maldição. Mas quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Deus começa quebrando as cadeias e o homem deixa de viver dominado pelo pecado. Na realidade, o homem, ele continua pecando quando ele decide pecar. Porque hoje nós temos o Espírito de Deus. E o que a Bíblia diz? Vigiem, fujam da aparência do mal. Eu ajudarei vocês. Então, na realidade, a gente só peca quando a gente não vigia. Olha o que diz Paulo aqui, no capítulo 8 de Romanos, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Adão e Eva, eles pecaram. E nós estávamos debaixo de sentença. Mas agora em Cristo Jesus estamos absolvidos. Assim como Satanás minou o coração de Eva para de alguma maneira fazer com que Eva achasse que estava sendo lesada por Deus. Porque qual era a maneira que Adão e Eva se relacionavam com Deus? Por admiração. É como se Satanás quebrasse aquela admiração de Adão e Eva por Deus e eles começassem a pensar, não vale a pena ser fiel, então eu vou pecar, eu vou ver até onde vai dar isso. E o pecado entra na nossa vida assim, por uma curiosidade, por uma aventura, por um desejo de experimentar algo diferente. É uma aventura. Vamos ver até onde vai dar nisso. E sabe aonde você acaba chegando? Em prisões. Em prisões. E Deus nessa noite quer te libertar. Adão e Eva pecaram, ok? Mas o Senhor está te redimindo hoje. Confesse Jesus como seu Salvador. Você não precisa viver dominado pelo pecado. O Senhor Jesus disse, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ok? Como eu disse no primeiro estudo, nós somos filhos de Deus. Então, tão logo co-herdeiros de Deus. A herança que Deus tem para você é a salvação. A herança que Deus tem para você é uma vida transformada. Em Coríntios diz assim, mas a todos quantos o receberam. Minto, Coríntios não. João fala sobre isso. Mas aí em Coríntios tem um texto que diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Em Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu quero fazer uma oração por você, para que se tenha algum pecado, algum mal, algum vício dominando a sua vida, que esses males deixem de te dominar e você tenha prazer de viver em obediência na presença do Senhor. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus. A tua palavra diz que ela é espírito e vida. Eu quero te pedir que através desse esclarecimento acerca de como o pecado entrou no mundo, que esse ouvinte que está lá do outro lado comece a pensar sobre o que ele permitiu que entrasse na sua vida e o que ele entende que precisa remover, que precisa renunciar para que saia da sua vida. Senhor, liberta este ouvinte do império do pecado sobre a sua vida. Liberta esse ouvinte da dominação do pecado sobre a sua vida. Traz salvação, traz soltura, traz libertação
e o abençoe, para que ele permaneça inteiro diante da tua presença em santidade. Que ele não tenha vergonha, como Adão teve, de estar na tua presença, mas que toda nudez espiritual seja removida e que ele seja revestido, não da culpa, mas do perdão, da absolvição e da certeza que hoje o Senhor está trazendo ele de volta para esse nível de comunhão e de santidade diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Se gostou, divulgue esse vídeo para outras pessoas. Vamos fazer uma corrente aí para a gente alcançar o maior número de pessoas. E se você quer estar antenado a todos os vídeos que forem sendo colocados no canal, se inscreve lá, Igreja Metodista Renovada Anatote. Curte lá, ative o sininho, teça seus comentários. Se você quiser sugerir algum vídeo, algum tema para a gente desenvolver um vídeo aqui, que Deus te abençoe. Até a próxima.